Notícias do momento, a edição internacional. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então fique conosco até o fim. Esse vídeo está muito bom, tem assuntos importantíssimos. Então vamos lá diretamente às nossas notícias sem delongas para você ficar sabendo de tudo o que acontece aí no Brasil e no mundo. Essa notícia internacional, a gente vai mostrar agora nosso cartaz internacional aqui desse dia de hoje. Notícias do momento, sai dia 15. Nessa quarta-feira temos o nacional também que vai vir em seguidinha, né? E o Zema defende que o Toffoli e o Mora sejam afastados e querem botar o Chilindró, mas a gente vai ver depois na edição nacional. Mas os vídeos que eu de sempre, música, oração, transição planetária, desvendando a realidade. Nós estamos com muitos vídeos aí, e vence ET são demônios, né? Demônios ali, então a gente vê que é um vídeo novo que eu coloquei aí, somos descartáveis, e revelações da batalha espiritual, é hoje à noite, é hoje às 19h30, no canal do Paulo Cassiano, super live ao vivo com o querido Paulo Cassiano, professor, onde vamos tratar assuntos das revelações das batalhas espirituais que estão acontecendo entre luz e trevas. Participe, vai ser maravilhoso também, nosso podcast Senso Comum e os Despertos da Era de Aquário, nosso Telegram, nosso Despertos da Era de Aquário, nosso super grupo participando com vocês, né? Em Lisboa, Portugal, dia 31 de maio. Vamos lá, chegando aí, a nossa palestra em Lisboa tá maravilhosa. Vamos lá, International, atenção, produção chegando agora nos nossos vídeos de hoje. O bloqueio do Irã por Trump é chamado de jogada de xadrez. Ou seja, parece que ele não vai bloquear mesmo, ou bloqueou por algumas horas para tentar negociar, né? Mas o bloqueio do Trump está funcionando. Mais de 20 navios comerciais navegaram pelo Estreito de Hormuz ilesos nas últimas 24 horas, com total segurança, segundo o World SG. Assim como o 47º presidente prometeu, o Irã continua bloqueado, ou seja, o Irã bloqueia, mas os navios dos países vizinhos não bloqueiam, né? Então aqui também parece que muitas coisas vão acontecer nos próximos dias ainda. O bloqueio do presidente Trump ao Irã está funcionando e a probabilidade de o regime ceder para manter a paz está cada vez maior. Há 80% de chance de o conflito terminar até o final do mês, segundo a Polymarket. Parece que o conflito deve terminar aí. E a análise que a Irã usa o Estreito de Hormuz para pressionar os Estados Unidos. Os navios que entram e saem dos portos iranianos não podem mais navegar, mas os outros sim. Então é uma maneira de pressionar, né? E falam que uma frota fantasma opera fora dos radares, mas transporta quase 20% do petróleo global. Especialistas calculam em cerca de 1,5 mil navios, 1.500 navios, né, os navios que trafegam sem autorização em todo o mundo, sendo a maioria deles de origem da Rússia e da China, também é navios fantasma, como são chamados. E o navio de carga é atingido no Golfo de Omã, próximo ao Estreito de Hormuz, por projéteis. Apesar disso, não está claro quem pode ter lançado o ataque contra este navio, né? Um navio de transporte de cargas foi atingido nesta terça-feira por projéteis não identificados no Golfo de Omã, mas felizmente não aconteceu nada, o navio seguiu o seu curso. Em negociações, Irã ofereceu suspender atividades nucleares por 5 anos, mas Estados Unidos queria uma pausa de 20 anos. E petroleiros atravessam o Hormuz após bloqueio dos Estados Unidos, mostram dados. Não são afetados se não tiverem como destino o país do Irã. Qualquer navio pode passar ali no Estreito de Hormuz, desde que não tenham bandeira iraniana e não vão para os portos do Irã, né? Então, vejamos que isso está sendo acompanhado ali de perto, né? E Meloni, Folha de São Paulo, fala que a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, suspende acordo militar com Israel e Trump critica a falta de coragem no conflito do Irã. O presidente americano está chocado com a postura da primeira-ministra em entrevista a jornal italiano. E o SS George Bush se desloca pela costa da África rumo ao Oriente Médio. Então, o George Bush está subindo ali na região, né, vem de Madagascar, ali, Etiópia, e vai subindo em direção ao Golfo da Arábia. Também um super petroleiro não iraniano
que pode transportar 2 milhões de barris, sancionado pela OFAC, entrou no Irã através do Estreito de Hormuz e tudo estava, enquanto o seu transponder, né, o seu identificador estava ligado, segundo o Tanker Trackers. E o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, diz que vamos fazer o Irã prosperar economicamente se esses concordarem em não desenvolver artefatos nucleares e chegar a um acordo, assim afirma o vice-presidente americano. E o Trump diz que o fim do bloqueio, o fim desse conflito está próximo e os navios já estão atravessando o bloqueio naval. Então, o Loiran declara o fim desse conflito que estaria muito próximo, dentro das suas palavras aí. E em meio ao cessar-fogo, o Irã procura lançadores de mísseis presos no subsolo, pois destroços de ataques de Israel pode ter bloqueado a entrada de túneis que abrigam armas que estariam ainda supostamente inteiras lá embaixo, né? E o petroleiro chinês atravessa o Estreito de Hormuz apesar do bloqueio dos Estados Unidos. Ele foi, né, alguns navios estão arriscando entrar ali. E o mundo agora, a China rompe cerco dos Estados Unidos e atravessa o Estreito de Hormuz. Vemos aqui a receita tributária do petróleo, que deve dobrar em abril. E petróleo cai, com investidores otimistas sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã. Israel e Líbano buscam cessar fogo também. Israel cercou uma das cidades do sul do Líbano, visando assumir o controle em poucos dias, em meio aos ataques do Hezbollah. E o encontro mediado pelos Estados Unidos tenta negociar um possível cessar-fogo após intensos combates com o Líbano. Não com o Líbano em específico, mas com os grupos do narcopó dentro do Líbano. E Ru propõe receber urânio enriquecido iraniano como parte de um acordo dos Estados Unidos. Proposta feita por Putin, um dos maiores aliados do Irã, ocorre após o fracasso de Teherã e Washington, as negociações, né? Então a Rússia se mostrou uma intermediária sobre essa situação aí, tá? Os Estados Unidos continuam atacando embarcações que estão transportando o pó, o talquinho aí na região do Pacífico. E também o presidente Trump acaba de aprovar um enorme pacote de estímulo dos Estados Unidos. Cerca de 2,5 trilhões devem ser injetados na economia ao longo dos próximos 12 meses. A liquidez está de volta, os mercados estão prestes a disparar em trajetória parabólica. Então o presidente Trump também falou que esse pacote vai ajudar muito o americano a crescer, toda a sua economia a ser projetada novamente. Então é muito bom esse estímulo que ele está dando. Enquanto isso, o dólar renova a sua taxa mínima, né? Ele está caindo em frente ao real ou outras moedas, o dólar tem caído bastante. E BlackRock lidera compras de Bitcoin ao adquirir 3 bilhões de reais na semana. Dados da Arcan mostram que os detentores da BlackRock estão com uma perda de 12 bilhões de dólares, ou seja, 60 bilhões de reais com perdas assumidas já por maus negócios feitos no passado. Os seguintes países emitiram uma declaração conjunta expressando preocupação com a crise humanitária do Líbano. Vários países citaram que querem que o Líbano também seja poupado com as últimas incursões de Israel. E a Europa também, diz a Folha de São Paulo, está desesperada por mais energia. A Noruega pode vir ao resgate? O país da Noruega ganhou 5 bilhões desde o início do conflito e a Europa obtém 30% de seu petróleo da Noruega, que exporta quase toda a sua produção, né? A Austrália também antevê meses difíceis e pede controle do consumo de gasolina. Vemos que alguns postos no exterior continuam sem gasolina, sem consumo, sem insumos básicos aí, e muitos países estão com restrições. Isso mostra que a gente já está sobre uma lei marciana, alguma coisa assim que restringe um pouco o consumo de certos produtos. Aqui também falamos diz o governo americano que traidores que cometem traição devem pagar um preço e nada pode impedir o que está por vir.
todos os caminhos levam a Obama, a tio Obama. Então a gente vê que tá tudo acontecendo, eles estão mostrando aí de pertinho, né? Coisa como se estivéssemos mesmo sendo avaliados, né? E estamos muito próximos a trazer todo o mal para a superfície para ser identificado. Então o presidente americano está fazendo uma verdadeira caçada contra os maus elementos, contra os elementos do Deep State americano que faziam maldade contra o mundo. Isso vai continuar até que cada um deles seja retirado de uma maneira definitiva. Mas vamos mais vídeos que a gente quer colocar, mais um novo assunto agora do escândalo das caixinhas mágicas que estão sendo falados abertamente nos Estados Unidos. Aí parece que, vamos ver a notícia aqui para vocês, tem muita coisa acontecendo, uma loucura o que está acontecendo, o escândalo das caixinhas mágicas, né? Vamos ver o que está acontecendo aí aqui no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês na minha tela. E parece que a Dominion, a empresa que trabalhava com as caixinhas mágicas, pegou todos os votos que tinha, a maioria deles, e passou para o tio Loirão, né? Olha só essa notícia aí. A pesquisa descobriu que a Dominion mudou 430 mil votos do Trump para o Biden. E também descobriram que um total de 2,7 milhões de votos do Trump excluídos, incluiu mais de 1 milhão apenas na Pensilvânia. Esse foi o tipo de maracutaia que foi descoberto acontecendo em todos os estados durante a eleição de 2020. Então a gente vai... Tá saindo na televisão, isso aí saiu no jornal, olha aí, não. É um jornal que saiu falando sobre isso aí. Então agora o próximo escândalo que vai acontecer, e necessariamente tem que acontecer, é o escândalo das urnas, das caixinhas mágicas que aconteceram nos Estados Unidos e também aqui no Brasil e outros locais. Então vamos ver que a coisa está de fato sendo escancarada aí para todo mundo ver. E continuando aqui, né, a gente vai ver desdobramentos muito incríveis sobre essa situação, hein? Bom... Mais uma notícia do vice-presidente J.D. Vance confirma que Pizzagate vai trazer detenções em massa. J.D. Vance diz que está no processo de abrir uma investigação sobre esses assuntos aí dos pequenos, né, da subtração de menores, e ele disse assim que vai investigar e vai botar gente em cana, todo mundo. E também da parte militar americana, vemos que o relatório de entrega de pizzas na região do Pentágono relata um movimento acima da média. Quando essas pizzas começam a ter muito movimento, é porque tem coisa acontecendo ali dentro do Pentágono, né? Então, olha só, o dia mais movimentado foi esses dias agora que estão em reuniões extremas lá no Pentágono e acabam encomendando pizza. Isso dá uma investigação que eles estão trabalhando por alguma coisa secreta lá que o povo não pode saber. Bom, vamos lá. Encontro entre o rei Charles e Trump. O rei Charles terá um chá e uma reunião privada com o presidente Loirão nos estados, né, aos Estados Unidos no final desse mês. Vai ser feito no final desse mês, uma vez que o governo britânico espera que o seu poder possa curar uma ruptura prejudicial entre os aliados causados pelo conflito do Irã. Então veja só que, né, tá acontecendo, tudo sendo exposto. E aqui mais maldades da canhota mundial sendo expostas. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, que é uma narco-presidente que trabalha para o pó mundial, né, que é do regime vermelho, que entrou lá, sabe-se lá como, né, justamente financiada pelas gangues do pó. Essa Claudia Sheinbaum aí também está sendo desmascarada pelos seus mexicanos, que ela trabalha para o pó. E também a mesma coisa com a França, que o Macron, polícia da França, tentou entrar no Palácio Élysée com provas de corrupção, mas foram negados a sua entrada pelo presidente, pelo staff do Macron, ou seja, ele é imune, não pode ser tocado lá. Então veja que a coisa está indo de uma maneira muito escancarada, né? Tá tudo sendo mostrado assim a céu aberto, né? Olha, mais coisa aqui. Crise também anuncia o Diário do Brasil Notícias. Disney anuncia demissão em massa e fechamento de 1.000 postos de trabalho. A Justiça americana descobre que o MAD não nasceu na VZ. Olha aí também, o MAD não nasceu na VZ. Ele vai ter que responder mais essa também. Tecnologia. Operários na Índia usam câmeras corporais para ensinar IA para assumir seus próprios empregos.
Muita coisa acontecendo aí, a vai tomar conta, né, do planeta. E notícias do mundo também, na escola da Turquia, deixou 16 feridos, causou pânico um atente que teve em escola da Turquia, né? Aqui continuando também nas notícias mundiais, um ataque de hackers ao Booking.com, que é um site que reserva hotéis, expõe dados de usuários e acende alerta global de segurança digital. E também o Tribunal do Vaticano confirma a investigação em andamento sobre a validade da renúncia do Papa XVI, Bento XVI, né? Mas a notícia mais forte que eu quero trazer para vocês aí, né, que falamos assim que nenhuma verdade ficará oculta. E o próprio presidente Putin aqui disse que vamos perceber que essa festa de vampiros está prestes a acabar, ou seja, ele está afirmando, confirmando ali que esse pessoal do mal aí são todos vamps, né? Todos vamps. Tem ali a tia Hillary, tem ali ó, o pessoal ali com bode lá atrás para fazer sacrifício com os bodes. Aqui tem, a gente vê foto de um pequeno aqui enrolado aqui, né? Mais um bode para oferenda, né? Então ele chama, o baile dos vampiros está chegando ao final, né? E diz o Putin que ele já sabe que essa turma toda não são humanos, são de sangue de vampiros, né? Então, e também a notícia mais surpreendente, mais soberba que está sendo colocado nos últimos dias é que eu vou ler apenas o que saiu no informativo americano, eu não estou colocando aqui a minha opinião, embora eu acredite nisso sim, mas eu quero deixar a minha posição de neutralidade, que a primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, vai remover a sua máscara ultra realista de silicone, diz ela, da Tex, e todo mundo verá que ela é a princesa Diana. Lembre-se que a verdadeira rainha é a princesa Diana, no caso a Lady Di de Wales, que ela está viva e não partida, e ela vai retornar. Estejam preparados porque o próximo post vai ser chocante. Está aqui o link, né, que está sendo publicado em vários informativos americanos, que a própria Melania é nada menos do que a Lady Di, com a pele de silicone, né? Vou te contar, vai ter coisa aí que vai surpreender a humanidade, coisas que a gente está mostrando aqui para vocês, né? E a nova surpresa agora são roupas feitas com, subprodutos humanos, roupas, aqui tem um corpete, uma bota, não sei o que é isso, né? Feitos com subprodutos humanos, né? É moda sendo vendidas em grifes, né? Olha até que ponto chegou as pessoas, né? Roupas feitas com a pele, né? Pele do humano, tá louco, né? Minha Nossa Senhora, nem é bom até parar por aqui, vamos parar por aqui que já tem coisa que chega, tem assunto do Tesla, eu vou deixar para outro vídeo, porque isso aqui já ficou longo demais, vou deixar para outros momentos, tem coisa aí que nós vamos ter que respirar fundo para conseguir entender. E notícias nacionais, a gente vai falar logo em seguidinha sobre os assuntos nacionais, sobre as últimas atualizações do Brasil e das forças da Marinha que estão se renovando com novos equipamentos e tal. A gente vai falar no Notícias Nacional, que vem daqui a pouquinho. A gente pede que você também, se puder, ajudar nosso canal aqui, vai deixando o seu PX aí pra gente dar uma forcinha para nós, né? E não deixa de assistir o Notícias Nacional e os vídeos de hoje aí que estão maravilhosos. Nosso canal quer trazer o melhor para você, então fica com a gente. E não esqueça, Portugal estará em 31 de maio, lá vai se preparando o pessoal que tem poucas vagas, tá? Um abraço a todos, a luz venceu.